Só que aí eu vou abordar até um tema, talvez até mais polêmico. Existe um limite de aprendizado para o cérebro? Ou não? A gente só não vai guardar, vai esquecendo, aprendendo coisas novas. Como é que funciona? Não existe limite para a quantidade de informação que a gente consegue armazenar. O que limita são os mecanismos envolvidos em formar a memória. Como eu falei, então são várias etapas que a gente tem que respeitar. A gente não quer tentar ficar focado muitas horas seguidas, você não vai conseguir e isso você vai atrapalhar o processo. Então você tem o primeiro de pegar o livro, o segundo de guardar o livro na prateleira. Então tem uma série de etapas ao longo do dia e ao longo da noite que a gente tem que respeitar. É isso que limita. Gasta energia, é um gasto para o cérebro você fazer essa seleção toda. Agora, a quantidade de informação que você vai conseguir armazenar depende de quão eficaz você está sendo em respeitar esse processo que a gente está falando aqui, né? E quanto tempo você vai viver, né? Você vai conseguir armazenar quanto mais você for vivendo e for armazenando informações, né? Mas é isso, são os processos de formação de memória que limitam foco, consolidação. Mas, teoricamente, a gente poderia, ao longo da vida, aprender... Não temos nenhuma evidência de que há um limite para a quantidade de informação que um cérebro consegue A questão é que quanto menos você vai acessando aquela informação, né? Por exemplo, eu não me lembro de muita coisa, e vocês também, imagino, do que estudaram na escola, né? Seno, cosseno, função de matemática, né? Enfim, não usa exatamente. A gente não usa, então a gente vai esquecendo isso, né? A gente não vai acessando aquele conteúdo e aquilo vai ficando perdido ali. Para algumas pessoas, alguns conteúdos, se tiver uma revisão, né? Se tiver, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos, né? Então, algumas coisas eu consigo auxiliar ela na escola. Tá? Então, às vezes ela me pede, mãe, isso aqui de história. Daí eu dou uma lida e a coisa vem, volta, né? Porque era, por exemplo, uma matéria que eu tinha mais facilidade, que eu estudava mais na escola. Agora, às vezes ela fala, mãe, isso aqui de matemática. E eu tenho descalculia, né? Eu tenho TDAH e tive problemas seríssimos com matemática na escola. Descalculia seria a dislexia do cálculo? Seria. Fazendo aquela aproximação muito grosseira. Né? Isso. Hoje a gente não divide mais, né, por esses termos. A gente chama tudo de transtorno de aprendizagem, mas, assim, a descalculia, ela seria um problema na matemática, né? E a disgrafia seria um problema na escrita, né? E a dislexia seria o problema dos fonemas, né? Na leitura e na troca também de alguns fonemas. Então, aí quando ela vem com algum problema de matemática, né, aí eu olho e falo, ai, filha, que a matemática mudou, né? hoje vocês aprendem de outro jeito. Fala com a sua professora, pergunta pra ela, né? Porque pra mim, nem fazendo uma revisão, eu consigo mais acessar aquele conteúdo, né? Sim. Mas tem certas coisas que vão ser sempre assim, que você tem mais facilidade, né? E aí, enfim, entra uma série de questões, entram questões genéticas, biológicas, né? De uma facilidade, de uma afinidade com aqueles temas. Muita coisa, né? De uma motivação para estudar aquilo, né? Que também a motivação é um grande fator, né? Na questão do aprendizado. Eu acho que deve ter muito a ver mesmo com os processos, né? Provavelmente eu sempre achei que quando eu decorava o negócio, eu não aprendia. Eu decorei, é diferente, sim. Né? E aí eu não passei pelos processos de, vou memorizar, vou usar, vou escrever e tal. Eu só engoli aquilo dali, vomitei Cuspia. logo depois e foi isso. E seu cérebro sabe disso. Que você está fazendo um esforço para pra aquela avaliação. limitado. Você faz meio que marcações mentais. Isso é mostrado experimentalmente. É muito legal. Muito Simples bom. fato de você marcar uma palavra, lembre ou não lembre, você vai depois faz um teste surpresa, você vai lembrar mais das marcadas com lembre. Mesmo que eu escreva, não lembre? Não, aí eu tô imaginando o experimentador fazendo isso com você, colocando do lado. E isso tem até a ver com o marcador de texto, né? Você saber marcar, mostrar. Porque o cérebro ele tá tentando fazer isso, filtrar. É muita informação o tempo todo. Eu queria saber, por exemplo, né? Porque parte das coisas que a gente passa pela vida, naturalmente, nós iremos esquecer. Sim. E teve um dia que eu me peguei pensando nisso. Eu falei, nossa, comecei a lembrar de episódios da minha infância, com a família. E um dia vai acontecer, vai ser a última vez que eu vou ver meu pai e minha mãe, por exemplo. E eu queria ter o máximo de lembranças deles possíveis. Então, de vez em quando, eu tento, se eu tô num momento legal com eles, tirar uma fotografia mental. Legal. Eu fico pensando, será que eu vou lembrar disso daqui a um tempo? Eu fico curioso para saber por que certas lembranças que não são nada a ver ficam e outras que, teoricamente, são tão importantes, momentos que você quer guardar para sempre, mas a gente acaba esquecendo. A família da Malu, uma vez conversando, a Malu, filha de militar, morou em vários locais do Brasil. E tinha uma casa que era só ela que lembrava, não era? O pai e o irmão não lembravam Minha memória mais. é muito boa. Minha memória de locais, de acontecimentos é muito boa. Certamente
Deve ter alguma coisa a ver com os meus outros... O que eu não tenho, eu tenho melhor nisso, A né? parte Sim, espacial sim. dela, a Malu é tipo um pombo. Você pergunta pra ela, pra onde tá o mar? Ela sempre sabe. E eu digo pombo porque pouca gente sabe disso, né? A gente vê lá Game of Thrones, Corvo, não sei o quê, e não sabe como é que funcionava o esquema dos pombos correios. O pombo correio, ele sempre sabe voltar pro local onde ele nasceu. Então os caras criavam pombos no quartel, o batalhão ia pra batalha, levava o pombos. pombo, quando você soltava, ele voltava volta. pro quartel com a mensagem. E também se fazia o caminho contrário, você levava os ovos pra eles nascerem no fronte de batalha, por exemplo, né? Pra poder fazer um caminho contrário. E a Malu é assim, ela é muito boa de orientação. E olha que eu era militar, eu fazia orientação, carta, terreno, bússola, mas eu precisava desses instrumentos. Ela tem uma orientação muito melhor do que a minha. Muito, muito, muito. Legal. Eu acho que eu li uns trabalhos sobre dislexia. Que Parece isso que você melhora. tem... assim, é difícil a gente dizer por quê. Porque às vezes você, tendo dificuldade num setor, você acaba naturalmente desenvolvendo outro. Como, por exemplo, um cego acaba desenvolvendo uma capacidade de discriminação tátil muito grande, porque treina. Né? E aí, então é difícil dizer o motivo, mas de fato parece que acontece um aumento da inteligência espacial. Ainda tem muita discussão, mas você acaba compensando em outros outras áreas, outros setores. outras vias. O problema é que a nossa memória não é muito confiável, né? Então, assim, se você, por exemplo, já voltou numa casa que você morou quando você era criança, a casa parecia gigante, e quando você Sim. volta hoje, tipo, era uma casa normal, Sim. né? Relatos também de quando você era criança e tal, quando você vai checar com outras pessoas da família, Lembranças são diferentes. ou com seus pais, Não né? era bem isso. Era diferente. Então, na verdade, assim, o que a nossa memória faz é tentar unir os pontos, né? E nessa união de pontos, a gente acaba criando ali Preenche muito, né? Preenche com muita coisa que muitas vezes não é exatamente o que aconteceu, Tem né? uma série que você começou a ver, você não foi adiante. Acho que era Fera o nome da série. Era uma série onde o cara tinha um caso com uma mulher. E eles mostravam a lembrança do cara e a lembrança dela. E era a mesma Fera, história, mas é. as coisas eram diferentes. Tipo, Diferentes. na lembrança dele, ele tinha tomado menos iniciativa. Na lembrança dela era o contrário. Aham. E você via que a história era a mesma, mas Sim. era interessante esse ponto. Tem um trabalho, um grupo de pesquisa lá da Federal do Rio Grande do Sul, eles trabalham com memória. Eles fizeram um experimento, assim, já antigo, muito legal. Eles colocaram 2 grupos para assistir uma cena, que era um acidente. Mudaram uma coisa, a pergunta. Para um grupo, eles mudaram uma palavra na pergunta. Para um grupo, eles perguntaram, e aí, o que aconteceu no acidente? Para o outro, não me lembro agora o detalhe, eles mudaram uma palavrinha. O relato dos 2 grupos é completamente diferente. diferente, Que loucura. Porque eles mudaram a pergunta, então você direcionou o cérebro, lembra que eu falei que você tem que achar o livro? Um grupo achou o livro de um jeito diferente, eles relatam, um grupo relatou um negócio mais violento, realmente tem Esse muito é um isso, né? probleminha que a gente tem, né? Assim, a memória não é 100% confiável. Não é 100% né? confiável.